Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Estamos de volta com o curso Zero. Essa é a primeira aula na prática, né? A gente fez uma aula zero sobre o que seria, né? Como é que vai ser o curso, o que a gente vai ver, como a engenharia reversa funciona. E essa primeira aula é basicamente uma revisão para quem já viu. Mesmo assim a gente vai ter um foco especial em engenharia reversa, e para quem não conhece, a gente vai falar de sistemas de numeração. Certo? É um assunto muito importante e muitas vezes menosprezado, digamos assim. Né? A gente muitas vezes tem como, isso eu já sei, mas tem vários macetes, né? Várias coisas que podem ser aprendidas a partir do estudo dos sistemas de numeração. E eu gostaria de falar um pouquinho agora. Se você já souber, ótimo, tem um reforço. Se você não souber, você vai aprender. E antes de tudo, é importante que você se abra para aprender, porque senão, caso você não saiba alguma coisa, ao pensar que já sabe, vai passar batido e você não vai aprender, beleza? Então vamos nessa. Falando sobre sistemas de numeração. Há muito tempo atrás, era uma vez, né, tipo uma historinha, o Pitágoras falou uma coisa assim, tudo é número, né? E isso eu costumo falar muito nas aulas, quando eu comparo o computador com uma calculadora gigante. Basicamente falando do microprocessador em si. Então a ideia é que ele faça cálculos. Né? Mas vamos lá, o que a gente tem de número, de numeração, e a gente conhece isso muito bem, que a gente aprende na escola, né? São os números de 0 a 9. Né? Vou usar aqui uma expansãozinha do Shell para me ajudar, para não precisar digitar tudo, né? Então tá aqui, temos os números de 0 a 9. O que acontece é o seguinte, se você for olhar o que é número, se você googlar e olhar o Wikipedia, você vê que o número uma definição genérica é ser uma palavra, um símbolo ou uma combinação, né, de símbolos para contar ou representar um total. Certo? Isso seria a definição de um número. A gente usa números também para outras coisas que não são contagem, tipo número de telefone, né, número de uma placa de carro. Mas, em geral, o número ele nasceu com essa ideia, né, de contagem mesmo, né, para representar esse total. Porque muito antes de existir os números em si, os totais eram representados lá, numa época X, né, contados com pedrinhas, sabe? Então, assim, se você tinha, sei lá, 10 ovelhas, você tinha 10 pedrinhas. Era a maneira como você não escrevia, não tinha um número, não tinha inventado a escrita, né, um número para escrever isso. Então, você contava fazendo só uma referência, né, onde de 1 para 1, de cada ovelha seria uma pedrinha, e você juntava esse saco de pedrinhas, era a tua contagem. Se uma ovelha morrer, sei lá, você vender, comer, tira uma pedrinha do saquinho e coisas do tipo. Aliás, tem uma curiosidade até hoje, cálculos do latim é pedra, né? E é daí que vem também o cálculo renal. Bom, enfim, uma curiosidade paralela médica. Bom, voltando. Então o número ele tem essa função de contagem. Né? E o sistema decimal é um sistema latino que a gente aprende na escola aqui no Brasil desde criança. Ele é basicamente, né, tem 10 símbolos. Se você olhar esses símbolos como símbolos, esses que estão aí na tela, não exatamente como números, como se você não soubesse o que eles são. Né? Pela primeira vez que você está vendo. Eles são números, são símbolos que representam um total. E por isso eles são chamados de números, mas são só símbolos, certo? O que representa o total poderia ser, um total de 2, por exemplo, poderia ser esse símbolo aqui. Uma aspas dupla, mas não é. Né? É esse aqui. É um desenho, certo? Beleza. Então esse é o sistema decimal que a gente conhece. E o que acontece nele? Como é que a gente tem? A gente tem algumas propriedades. Né? Primeiro a gente tem o zero. O zero é um símbolo que representa 0 unidades, ou seja, nenhuma, um conjunto, né, vazio. Depois a gente tem um certo símbolo, né, que representa uma unidade, que é esse símbolo aqui. Só aí a gente já tem um sistema completo, né? A gente vai falar mais para frente que é o binário.
Depois a gente tem um outro símbolo que representa 2 unidades e por aí vai. Até que chega num símbolo que representa 9 unidades, depois não tem mais símbolo. Então o que acontece para a gente representar uma unidade a mais? Né? Porque a gente tem, assim, supondo que nós teríamos 9 pedrinhas num saco, né? E tem que colocar a 10ª. Como é que a gente vai fazer isso? Com os números, né, existe uma convenção, né, que é o seguinte: você pega aqui o primeiro símbolo que representa uma unidade, coloca à esquerda, e o símbolo que representa 0 unidades e coloca à direita. Né? E aí você tem a representação de uma unidade a mais, né, desse símbolo aqui. Aqui é 9, aqui é 10. Só estou falando isso porque é claro que vocês sabem isso, mas muitas vezes a gente não pensa por como que a gente formou esse número. Certo? Todo mundo sabe que depois do 9 vem o 10, mas como que ele foi formado? Né? E aí depois disso, né, eu vou fazendo um loop por esses símbolos aqui. Né? Então eu pego o que representa uma unidade e o que representa 0. Depois eu pego o que representa uma unidade e ele mesmo. Depois eu pego o que representa uma unidade e o que está à direita dele, que é o que representa 2 unidades. E assim vai. E assim eu vou fazendo, né, mais uma faixa de números aqui, certo? Quando chega no 19, a gente costuma dizer assim, quando chegou aqui, ó, acabaram os dígitos de representação. Eu tinha um professor que falava para mim assim, porque estourou. Estourou, o que a gente faz? Pega o que representa uma unidade aqui, pá, coloca do lado. Então aqui chegou de novo, 2 dígitos, estourou. Estourou, o que a gente faz? Né? Eu ainda estou no 2,0, né? Que é aqui o 2,0. Eu tenho 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Isso aqui só vai estourar de novo, na real, em 99, né? Em 99 vai haver um estouro porque aqui tem um dígito, aqui tem 2, né? Agora, quando estourou esse dígito, o que a gente faz? Né? Pega o que representa, estourar os 2 dígitos, né? O que representa 1 e coloca 2 zeros. E assim vai, incrementando só a unidade aqui, né? Depois só a dezena e por último, quando chegar em 999, a gente vai incrementando a centena, chegar em 999 a gente vai chegar no 1000 e assim vai. O que eu quero mostrar com isso é o seguinte, não é para ensinar vocês a contar em decimal, porque eu sei que todo mundo sabe, mas é que dá para representar qualquer quantidade, né, no conjunto dos números naturais, digamos assim. Dá para representar qualquer quantidade com apenas 10 símbolos. Né? Isso é o sistema decimal de numeração. Qualquer quantidade eu consigo representar com 10 símbolos, certo? Precisariam ser 10? É claro que não. Existem várias histórias aí de bases ternárias sendo utilizadas antes da decimal, base 5 também, ou seja, sistemas de numeração que tinham 5 símbolos, né? E por aí vai. Para a computação, aliás, para um estado de eletrônica digital no geral, né, para a eletricidade, onde a gente tem basicamente 2 estados de ligado e desligado, né, fica muito simples a gente fazer um sistema chamado de binário. Né? Se o decimal tem 10 dígitos, né, o binário vai ter 2. E não por coincidência, mas assim, só para ficar mais fácil, esses 2 dígitos poderiam ser, sei lá, K e O, né? Esses 2 símbolos, ou qualquer coisa que nem dá para fazer com um teclado aqui latino. Mas existe uma convenção, né? Foi definido que os 2 símbolos do sistema binário e tal vão ser 0 para representar 0 quantidades e 1. Eles são os mesmos símbolos aqui, mas isso é só uma coincidência. Como eu falei, poderia ser, sei lá, uma estrela e um abacaxi, entendeu? E aí a gente entra a contagem também, né? Nós temos aqui 0 e 1. Aí eu preparei uma ideia assim, né? Temos aqui 0, né? Depois temos 1. O que acontece agora? Como é que eu represento? Se 0 representa 0 quantidades, né? 1 representa uma quantidade, como é que eu represento agora a quantidade de 2? A regra é a mesma. Quando aqui já estourou, né? No sistema binário eu só tenho 2 dígitos, né? Dois símbolos, o 0 e 1. Já estourou. Aqui no decimal, quando estourou, né? Eu não peguei o primeiro símbolo que representa uma quantidade e coloquei do lado dele o que representa 0. Aqui é a mesma coisa, o símbolo que representa uma quantidade é esse. Do lado dele vai o 0.
né? Então eu tenho o 2, assim vai, né? E agora, o símbolo que representa uma quantidade e ele mesmo. Vem aqui, ó, estourou de novo, né? O binário estoura muito rápido, né? Aqui eu tenho 10 dígitos, aqui eu só tenho 2. Quando estourou, o que eu faço? Né? É o mesmo estouro daqui, né? De 2 dígitos. Né? Um que representa uma quantidade e 2 zeros à direita. Né? Depois eu faço o quê? Incremento só esse finalzinho. Né? Então é 1, 0, 1. E por aí vai. Né? E assim eu consigo fazer uma contagem. É importante que você perceba como essa contagem é feita, né, para se acostumar com os sistemas de numeração. Né? O binário é um sistema razoavelmente utilizado, assim, claro que ele é utilizado o tempo todo na computação, mas eu digo por nós, né, na hora que a gente vai fazer engenharia reversa e tal, tem vários usos para ele, mas a gente vai ver outros também, beleza? Um outro sistema existente é o octal. Na verdade, já deu para perceber que dá para fazer com qualquer base. Né? Eu poderia criar um sistema agora de base 4, né, e dizer para ele que tem aqui 0, 1, 2 e 3. Né? Como é que seria aqui depois disso, então? Eu contando aqui. 1, 0, 1, 1, né? 1, 2, 1, 3, certo? Estou fazendo um sistema aqui de base 3. Né? Perdão, base 4. São 4 símbolos. Né? E também dá para representar qualquer quantidade. Qual é a desvantagem, né, desses sistemas aqui? Quanto mais símbolos você tem, menos dígitos são necessários para representar quantidades maiores. Né? Então, por exemplo, no binário, né, você vê aqui que os 5 quantidades, 5 unidades, tem 3 dígitos, enquanto no decimal, 5 unidades tem um dígito só. Né? Então tem uma desvantagem aí na hora da escrita, isso, né? Isso começa a ficar confuso. Um número muito grande em binário vai ficar gigante, né, do ponto de vista visual. Bom, tendo dito isso, vamos falar um pouquinho do sistema octal também, porque ele é presente inclusive nas permissões de arquivos, né, do Linux. Para quem não lembra, ou quem não está acostumado, o comando chmod, que altera a permissão de arquivo no Linux, né, ele suporta a sintaxe, né, em octal, por isso é o octal mode. Né? E essa base octal é aquilo, né? Ela vai, como o nome já está dizendo, 8 dígitos. Ela tem 8 símbolos, né, e vai de 0 a 7. Então já dá para perceber, né, que dá para fazer isso com qualquer base. Né? Base 10 é o decimal, base 2 é o binário, base 8 é o octal, base 4, base 3, base 98. Enfim, você faz a base que você quiser, né? Com quantos dígitos, quantos símbolos você quiser. Você só vai ter que inventar os símbolos. Né? Aí, diante disso, eu fiz um TXT aqui para a gente dar uma brincada nisso. Ó. Aqui eu criei um sistema, né, que eu chamei... Isso aqui é o... Aqui. Não, vou deixar aqui. Isso aqui eu chamei de sistema MBIN, né, é um sistema de base 4, onde é o seguinte, os símbolos desse sistema são M, B, I e N, certo? Esses são os símbolos. Então, o M significa 0, eu coloquei uma correlação aqui, ó, o B maiúsculo é o 1, o I maiúsculo é o 2 e o N é o 3 unidades, né? São as representações de quantidade. Se a gente fosse contar nesse sistema, como é que ficaria? Aqui está 0, 1, 2, 3 e agora para representar o 4. A regra é a mesma daqui, ó. Quando estourou aqui os dígitos, eu peguei o que representa 1 unidade e coloquei do lado o que representa 0. Então vai ser o que aqui, ó? B, que é o que representa 1 unidade, e o que representa 0, M. Ó, BM. Isso é 4 no sistema MBIN que eu acabei de inventar. Beleza? Como é que seria o 5? Ele mesmo, né? BB. Depois, BI. Né? Depois, BN. Certo? E assim vai a contagem. Com isso dá para você representar, na real, qualquer quantidade com qualquer base, né? Independente da base que você queira criar. Certo? Muito bem, pensando nisso, né, fica um exercício aí de você continuar
com essa contagem da base. É importante, é legal. E se você tiver alguma dúvida, né, a gente tem um fórum lá específico para o curso Zero, em mentebinaria.com.br. Você entrar lá e tirar suas dúvidas, é importante que a gente converse por lá. Segue essa contagem aí, claro, não precisa seguir até 1 milhão, né? Mas segue um pouquinho, só para você entender essa lógica, né, de formação dos números, utilizando os dígitos presentes, né, ou símbolos presentes na base que você está trabalhando. Beleza? Bom, vou sair aqui e vou entrar agora direto no sistema hexadecimal, né? O sistema hexadecimal é o sistema que a gente mais vai utilizar durante esse curso. Por quê, né? Bom, o sistema hexadecimal é o seguinte, ele tem, né, como o nome já diz, 16 dígitos, onde ele tem o de 0 a 9 aqui, tá? E, deixa eu só fazer o eco aqui, porque eu acho que o eco não vai entender isso direto. Pronto. Ele tem de 0 a 9 e de A a F. Ops, eu queria dar um espaço. Pronto. Beleza? Ele tem de 0 a 9 aqui e de A a F. São 16 símbolos no total, certo? Então, assim, poderiam ter criado outros 16 símbolos, né? Mas para facilitar tudo, né, o teclado já tem esses símbolos, todo mundo já está acostumado, foi pego emprestado, né? Foi pego emprestado os símbolos do alfabeto, né? Só que agora eles têm uma representação numérica, né? Esse aqui representa 9 unidades, esse aqui representa 10 unidades. Não é mais o A do alfabeto, ele só foi pego emprestado, né? O desenho. Esse representa 11, esse representa 12, 13, 14 e 15. Né? Então vai de 0 a 15, 16 símbolos. Beleza? Esse a gente vai utilizar bastante. Né? E a contagem dele? É a mesma coisa. Ó, depois do F, né, se eu quiser colocar aqui agora, o F vale 15, né? 15 unidades. Para representar 16, como é que é? 1, né? O que vale 1, uma unidade, e o que vale 0, igual. Então é só fazer 1, 0. Aí a gente tem a quantidade 16 sendo representada em hexa, certo? Então, esse é o hexadecimal, 16 símbolos, né? Pega emprestado aí 10 símbolos do sistema decimal e 5 símbolos do alfabeto latino. Beleza? Bom, vamos fazer alguns treinamentos. No caso aqui do Ubuntu, eu precisei instalar o Python 2.7. Se você precisar, só instalar, porque quando eu digitei Python aqui só tinha um Python 3, né? E eu estou acostumado com 2.7 um pouquinho. Bom, entrando no Python 2.7 a gente consegue fazer alguns testes, né, para fixar esse assunto. As bases, então, apesar de você poder criar qualquer base, as bases mais importantes, né, mais utilizadas no mundo da computação são, claro, a decimal, o binário, o octal e o hexadecimal. Essas são as 4 bases mais utilizadas. Então, base 2, base 8, base 10 e base 16. Né? E aqui no Python, por exemplo, assim como várias outras linguagens de programação, você pode trabalhar com essas bases. Né? Então, por exemplo, se eu digitar aqui, né, print 10, eu tenho aqui 10. Né? Mas eu posso dizer que isso é binário, prefixando com 0b. Normalmente você vê números binários, e a saída ele mantém por padrão um decimal. Então rolou uma conversão. 0, né, em binário é o 2 em decimal. Você vê normalmente prefixado com 0b os dígitos em binário mesmo. Né? Para octal, normalmente o prefixo é só um 0 na frente. Então assim, poxa, mas 010 não seria 10? Sim, mas é uma maneira prática de escrever em octal, prefixar com 0. Então se você colocar um print 010 ali, ó, ele entende que essa é a base octal, né? E em octal, 10 é 8, certo? Em decimal. Justamente porque vai de 0 a 7, né? Depois
o 10 é o próximo número, né? Quando chega em 7, estoura, né? Acabam-se os dígitos. O próximo número é 10, que equivale ao 8, beleza? Para hexa, a gente tem o prefixo normalmente 0x, né? E aqui o Python também já entendeu e imprimiu o 16. Então a gente tem aqui, ó, os números sem prefixos da em decimal mesmo, prefixado com 0b binário, né? Prefixado com um 0, um único 0 octal, né? E prefixado com 0x é o hexadecimal. Beleza? Aqui já rolou a conversão, dá 16. Né? E a gente vai ver isso em vários itens, né? em vários aspectos, assim, em vários lugares, vários programas que para trabalhar com engenharia reversa, certo? Agora eu vou deixar alguns exercícios, né? E mostrar depois um pouquinho do uso. O exercício é o seguinte: eu já falei daquele sistema MBIN, né? Que a gente fez aqui. Você seguir aquela contagem, né? Seguir um pouquinho, segue aí mais uns 5, 10 números, só para entender como isso funciona. Um outro exercício que é interessante deixar você ir contando, vou criar aqui um exercício.txt, você ir contando, né, até, aqui está o binário, né, começando em binário, 0, 1, 2, né, chega até 8, só com a contagem, sem colar, né, sem converter 8 em decimal para binário, né, mas chega com a contagem lá. Isso é um exercício interessante. Um outro exercício interessante é ir no hexa. Vou colocar aqui hexa até 20. Né? Então 0, 1, em hexa, vai até 20 unidades, beleza? Não até 20 em hexa, vai até 20 unidades. Para você ver onde é que vai chegar. Né? Aqui é binário, eu pedi para ir até 8 unidades. Okay? Aqui o hexa você vai até 20. Né? Um outro exercício legal aqui que eu separei, ainda em hexa, é você se ligar, né, nas somas, né, em alguns cálculos. Por exemplo, como seria esse cálculo aqui? Lembrando que aqui eu prefixei o 19 em hexa, com 0x, para você ter certeza que é hexa. Né? O 1 eu não prefixei, mas também não faria diferença, porque o 1 em hexa é 1 em decimal, é 1 em octal, é 1 em binário, entendeu? Então, não faz diferença aqui. Né? Qual é a soma? Qual é o resultado disso? O resultado em hexa, beleza? Em hexadecimal. É importante que você veja, né? E isso entre na cabeça, ok? E depois, né, um outro exercício é você ir fazendo, ainda em hexa, subtrações. Né? Por exemplo, tem esse número aqui em hexa, né? Subtrai dele 4, subtrai 4 dele, né? 4 unidades. De novo, aqui o 4 também em hexa é o mesmo 4 em decimal, então não importa se eu prefixá-lo aqui ou não. 0x401000, né? Menos 4. Né? Quanto dá isso? Como é esse cálculo? Por que eu pedi isso? Aí eu vou mostrar por quê. Bota esses exercícios aí, responde lá no fórum se tiver alguma dúvida, manda as respostas lá, enfim, participa para a gente trocar ideia, todo mundo que estiver fazendo esse curso. Né? O fórum está lá em mentb.in, aí você vai lá em fórum e tem uma área especial para isso. Por que eu estou pedindo esses exercícios aqui? A gente vai ver na hora de compilar, na hora de fazer engenharia reversa no programa. Vou fazer aqui, por exemplo, eu já instalei, mas eu vou deixar aqui só para quem quiser acompanhar. Eu instalei o GCC Multilib porque esse Ubuntu é de 64 bits, né, e eu quero compilar o meu hello.c para 32. Para quem não lembra, esse hello.c a gente usou na aula 0. Né, ele só faz um printf ali. Então. Acabei de compilar ele para 32 bits, então eu tenho aqui um programa de 32 bits. Beleza. E só para você ver como o hexa é tão presente, né, eu vou abrir esse programa num debugger, que é o GDB, e a gente vai utilizá-lo ao longo desse curso. Vou dar uma olhada aqui na main dele, só para ver se tem alguma instrução que altere a pilha, certamente tem.
Aqui tem uma instrução puxa BP, não precisa se preocupar com o que essa instrução faz agora, a gente vai ver tudo isso com calma, né? Eu vou colocar um breakpoint, um assunto que eu também não falei, mas a gente está longe ainda, não se preocupe. Main mais 10, que é o endereço desse push aqui. E vou rodar esse carinha, só para confirmar, ok, está parado ali. Nesse momento, né, existe um registrador que aponta para o topo da pilha, que é o SP, a gente naturalmente vai falar dele em algum momento ao longo desse curso, né? E ele tem ali um valor, né? Tá vendo que o valor está em hexa? Né? O GDB automaticamente já deu esse valor em hexa. Todos os endereços aqui de instruções, ó, estão em hexa, né? E tem coisas aqui, ó, daqui ó, 31 para 36, tem 5 bytes, daqui 36 para 39, né? Só tem 3. O que está rolando? O que é isso? Por que essa conta não bate aqui? Ó? É assim mesmo, né? A gente vai entender isso no futuro. Tá? Então, assim, o conteúdo desse registrador SP aqui, tá vendo? Tá 4 Fs, né? Depois D1, 12C. Esse é o conteúdo dele. Essa instrução aqui, puxa, ela altera a pilha de memória. A gente vai ver isso com calma, tá? Só estou mostrando assim um pouquinho para a gente trabalhar um pouco. Estamos falando de sistema de numeração, estou só mostrando um uso prático. Tá? Eu executei mais uma instrução aqui. Também não precisa se preocupar com esses comandos do GDB, eu vou falar de todos eles que eu estou usando no futuro. Então aquela instrução push foi executada, né? Se eu olhar o valor agora de SP, ele terminava com C, né? Agora está terminando com 8. Se você olhar 8, né? Depois vem 9 A, B, C. Foram subtraídos 4 bytes aí do endereço anterior, do valor anterior. Lembra? O valor anterior era FFFF D1 2C. Agora é D1 28. Foram 4 bytes a menos, né? 4 bytes, não por coincidência, dão 32 bits. Eu vou falar mais um pouquinho disso na próxima aula. E a pilha, né, numa arquitetura de 32 bits, eu compilei esse binário para 32, é alinhada, né, de 4 em 4 bytes a cada 32 bits. A pilha de memória é endereçada assim, né? É por isso que quando a gente coloca alguma coisa na pilha de memória, e tudo bem, se você não souber o que é isso agora, esse endereço é decrementado em 4, de 4 em 4 bytes. Né? Então, assim, é importante saber, né, isso, estar acostumado com hexa. Você percebeu, por exemplo, aqui que a pilha foi decrementada, né? O topo da pilha foi decrementado, significa que a pilha cresceu, tá? E a gente vai falar nisso mais no futuro. Mas por hora, fique com esses exercícios, ok? Estão aqui. Onde foi? Eu não salvei. Bom, tudo bem, mas ele está aqui está salvo. Fiquem com esses exercícios aí e até a próxima aula. Investe bastante esse sistema de numeração. A gente está tendo aula a cada 15 dias, então assim, está bem legal porque dá tempo de você explorar bastante. Se você googlar para o sistema de numeração, você vai ler, tem álgebra de Boole, tem um monte de coisa legal para estudar sobre isso. Capricha bastante, não deixa esse assunto, a gente ir para o próximo sem entender esse. Né? Cria o seu sistema de numeração, faz um monte de exercício legal, né? Investe mesmo. Não acha assim, isso eu já sei, vamos para o próximo. Porque pode ser que você tenha dificuldade lá na frente, se você fizer isso, tá bom? Então é isso, galera. Novamente, queria agradecer demais os nossos apoiadores, né? Já são mais de 100 apoiadores, né? Que estão dando aí o nosso suporte para a gente continuar. Gostaria de pedir que vocês dessem um like nesse vídeo, compartilhassem também, né, compartilhassem lá no Facebook, dar um like na página, se cadastra lá no portal, enfim, fazer tudo para que haja cada vez mais pessoas interessadas, para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Está sendo muito legal fazer isso e vamos continuar, vamos seguir. Né? E se inscreve no canal, não esquece de ativar a notificação que o YouTube te avisa num dia randômico, quando ele quiser, quando tiver novo vídeo, beleza? É isso, galera, então, um abraço, até a próxima aula e tchau.